A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor. E o livro que nós vamos ler hoje, a palavra, a leitura que nós vamos meditar, está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Olha só, a palavra do Senhor nos diz: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, como em grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe explicou todas as suas palavras e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, os seus copeiros, as vestes deles, a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: Foi verdadeira as palavras que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos, da tua sabedoria. Porém não cria nas tuas palavras até que vim. E os meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles para fazer juízo e justiça. E no final, vou partir aqui para o versículo 12, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Gente, Deus falou tanto comigo através dessa palavra. Nós sabemos que Salomão, ele teve ali um encontro com o Senhor, onde o Senhor virou e falou com ele que ele podia escolher o que ele quisesse. Ele podia pedir ao Senhor o que ele quisesse, que o Senhor concederia a ele. E nessa ocasião, ele pediu sabedoria. Então, quando ele pediu sabedoria, Deus virou e falou com ele que ele podia ter pedido a morte dos inimigos, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido fama, porque ele já era rei, né? Mas ele pediu sabedoria para saber lidar com o povo, para fazer justiça entre o povo, sabe? Então, assim, isso foi muito lindo, e Deus, ele deu para ele, concedeu a petição dele, dando a ele sabedoria, e além da sabedoria, Deus deu para ele riqueza, fama, tudo ali que um homem poderia, né, querer. Tudo que ele não pediu, mas o Senhor, ele deu, né? E então Salomão, ele foi reconhecido ali como o homem mais sábio da Bíblia. Nós conhecemos acerca da sabedoria de Salomão. E essa sabedoria, esse conhecimento, ele chegou ali aos 4 cantos da terra, né? Ele foi ali, os outros reinos, as cidades ali perto, todos conheceram a sabedoria de Salomão. E aí veio a rainha de Sabá. Sabá é uma região. E essa rainha, ela veio para conhecer Salomão de perto. E é interessante porque ela veio instigá-lo com perguntas, eu imagino assim, para saber se ele realmente era isso tudo que todo mundo falava. Realmente esse homem tem tanta sabedoria assim? Então vamos ver se ele vai conseguir me responder todas as perguntas que eu tenho, né? E quando ela conheceu ele, ela ficou admirada porque ela percebeu não só que ele sabia tudo que ela tinha perguntado para ele, como ele ia além, né? Esse versículo aqui, ela vira e fala, olha, e Salomão explicou todas as suas palavras, nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Só que mais, ela virou e falou assim ainda, olha, porém não cria nas tuas palavras até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Ou seja, o Salomão, ela teve essa oportunidade de conhecer além daquilo do que ela ouvia falar, do que ela tinha ouvido falar.
E sabe o que eu quero trazer para vocês? Exatamente o nosso Deus, Ele é assim nas nossas vidas. Quanto mais nós buscamos aprender do Senhor, quando nós vamos até Ele, quando nós buscamos até Ele, Ele se revela a nós de uma forma assim que nós jamais poderíamos imaginar. Porque às vezes com os nossos pensamentos a gente imagina Deus de uma forma, mas quando a gente se propõe a buscar ao Senhor, quando a gente busca, a gente lê, a gente pesquisa na palavra dEle, a gente clama por esse conhecimento, por esse entendimento, nós sabemos que só o Espírito Santo pode nos dar. Ele se revela a nós de uma forma, irmãs, incomparável. Ele se revela a nós de uma forma que eu me lembro da passagem de Jó. Jó, quando ele passou por todas as adversidades. Jó já era um homem fiel. Se você tiver um tempo, leia ali o livro de Jó, né? A palavra de Deus ele fala que quando Jó estava ali na terra, o inimigo ele rodeava ali, né? E ele virou e falou com Deus, né? Acerca do servo Jó. E Deus ele virou e falou: olha, este servo meu ele é íntegro, ou seja, ele é total. E o inimigo ele virou e falou assim: mas se eu tirar a riqueza, se eu tirar a família, se eu tirar a saúde, ele vai continuar sendo teu servo? E o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó não negaria a fé dele, mesmo nos momentos mais difíceis. E depois de tudo que Jó passou confiando no Senhor, Jó passou permanecendo fiel ao Senhor. E depois de tudo que Jó passou, Jó virou e falou com o Senhor. O Senhor ele retribuiu Jó 7 vezes mais, né? E Deus ele Jó virou e falou a Deus: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a gente conhece Deus de ouvir falar. É nos cultos, é nos encontros, mas quando nós temos ali, às vezes nas maiores dificuldades, nós percebemos que nós conhecemos um Deus que é um Deus de perto. Antes, como Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No momento que você mais vai precisar, no momento que às vezes você mais vai se sentir só, vai ser o momento que você vai ter mais Deus perto de você, porque vai ser o momento que você vai mais clamar, que você vai mais buscar, né? E ele vira e fala assim ainda: olha, clama a mim, tá lá em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas eu sei. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele se revela a nós. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos mostra os planos dEle, que são infinitamente melhores do que os nossos. Não é mesmo? E você sabe o que eu achei muito interessante também aqui nessa passagem, ainda aqui da Rainha de Sabá? Porque quando ela foi nesse encontro com Salomão, ela juntou ali tantas coisas para levar de presente para ele. Foram muitos camelos, né? Naquela época as cargas, as bagagens eram enviadas em camelos. E ela colocou roupas, ela colocou especiarias, eu imagino os perfumes chiquérrimos, eu imagino ali as joias, fala que muito ouro. E antes de ir embora, aqui no último versículo que eu li, que está no versículo 12, fala assim: olha, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. Sabe, irmãs? Aquilo que ela levou para ele não se compara àquilo que ela teve de retorno. Ele deu para ela muito além do que ela tinha levado ali para ele. E sabe o que eu aprendo aqui nesse encontro? Todas as vezes que nós encontramos com o Senhor, nós também levamos o nosso melhor para o Senhor. E o que é o nosso melhor para o Senhor? É a nossa melhor adoração, é o nosso melhor louvor, é o nosso coração inteiro para o Senhor. E quanto mais você se entrega ao Senhor, mais você recebe do Senhor, né? Quantas vezes a gente chega num culto para louvar o Senhor, a gente chega num momento assim de joelhos que a gente ora aqui na nossa casa mesmo, no nosso quarto, dobramos nossos joelhos, buscamos ao Senhor ali em oração e de uma forma tão profunda, e tudo que nós temos para oferecer ao Senhor é o que? É o nosso coração, porque Ele vira e fala assim: um coração contrito o Senhor não rejeitará, né? E às vezes nós temos ali só um coração contrito para entregar na presença do Senhor. E quando nós finalizamos ali a nossa oração, a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, nós saímos infinitamente mais, né? Uma graça abundante derramada nas nossas vidas, um renovo, uma alegria que não tem como explicar.
voltar, mas é isso, cada encontro que nós temos com o Senhor, nós não voltamos da mesma forma. Não tem como, nós não voltamos da mesma forma. Nós voltamos alegres, renovados, porque Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós temos para oferecer para Ele. Ele é o Deus, Ele é o nosso Deus, né? E que essa palavra ela possa te alimentar nesse dia, te fortalecer, e que cada encontro que você tenha com o Senhor, você possa se lembrar, você possa pedir: Senhor, tudo que eu tenho está aqui perante do Senhor, e que você esteja aberta para receber aquilo que Ele tem para te dar, porque mais do que nós temos para pedir, o Senhor tem para nos dar, né? Fica com Deus, que essa palavra alimente a sua alma nesse dia. Até a próxima.